Aqui em Salmo 121, no verso 7 diz: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Nós precisamos entender que que os nossos olhos visíveis e no invisível tem a proteção de Deus. O Senhor está nos guardando a todo tempo. Você pode dizer: o Senhor tem me guardado a todo tempo. Será que você pode ter essa certeza de que o Senhor tem te livrado, tem te protegido a todo tempo? Quantas das vezes nós só somos gratos a Deus pelo que os nossos olhos enxergaram, né? Pelos livramentos visíveis, pelo o milagre que o Senhor fez. Será que nós somos gratos até pelas coisas que não deram certo? A gente precisa entender que se Deus está nos guardando de todo mal a todo tempo, então também existe livramento naquilo que não deu certo na nossa vida. Mas a gente só consegue ser grato naquilo que está dando certo. Ontem nós falamos sobre expectativas, né, sobre esperança, sobre a diferença desse contexto, sobre nós estarmos com essa esperança em Deus, até com a expectativa no Senhor, mas entendendo de quando as coisas não derem certo, a gente não fugir, mas agradecer, né? Então é importante que nós venhamos estar com uma visão clara daquilo que Deus está no controle da nossa vida e que tudo vai cooperar para o nosso bem. Hoje eu lembro, né, de que Deus ele está cuidando de tudo, que Deus cuida de mim até nas coisas que eu não vejo. E você precisa ter isso também. Nós precisamos ter essa certeza todos os dias, que nos detalhes de tudo Deus tem cuidado. Deus é Deus que cuida de detalhes. Deus cuida de detalhes melhor do que eu e você, né? O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, como nós acabamos de ler. Então, Ele está todo o tempo vigilante, né? Enquanto nós estávamos dormindo agora, Ele estava todo o tempo cuidando de nós, nos protegendo e nos livrando. Amém? Então, nem sempre nós percebemos Deus livrar das situações. Pessoas, caminhos, né, que poderiam ter dado certo, caminhos que poderiam ter dado errado. E tudo isso nós temos que enxergar a poderosa mão de Deus, né? Então, o livramento nem sempre você está enxergando. Você só tem que confiar de que tudo está cooperando para o seu bem. Amém? Nós precisamos entender que o livramento de Deus acontece constantemente na nossa vida. O livramento dele não é só sobre o que acontece, é também sobre aquilo que não aconteceu. Então, as coisas que você tem orado, que você já está desistindo, Deus, não é para mim, eu não quero mais. Talvez esse tempo que não está acontecendo ainda seja a preparação que Deus está usando para preparar o ambiente certo para receber esse tanto que você espera. Eu sempre falo que a palavra fala, né, que uma bênção antecipada, né, ela pode se tornar maldição na vida de alguém. Porque se nós não estivermos capacitados para receber tal coisa, que estamos até orando, se nós não estivermos preparados, a gente vai perder. Então, existe o tempo certo para tudo acontecer. Então, coisas que estão dando certo e coisas que estão dando errado, temos que olhar e dizer: Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. E isso está cooperando para o meu bem. Será que você pode hoje dizer: Deus, obrigada, porque até aquilo que eu tenho orado para dar certo, se não chegou ainda, ou porque eu não estou preparado, me incapacita, ou realmente não é o teu plano agora. Será que você tem orado e colocado a tua vida diante de Deus, ao ponto de você entender que tudo está cooperando para o teu bem? Será que você tem orado para dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor é quem me guarda de todo mal, o Senhor é quem guarda a minha casa, o Senhor é quem está protegendo. Quando você acorda de manhã cedo, será que você faz a oração de entrega a Deus da tua vida, da tua casa, de saber que Ele está cuidando de você? Será que você consegue dormir tranquilo porque sabe que Deus está cuidando de você? Às vezes nós estamos tão ansiosos com as coisas que a gente deseja, tão ansiosos com tanta coisa para resolver, que a gente esquece de ser grato, esquece do tanto que Deus já fez. Deus já fez tanta coisa pela nossa vida e às vezes nós somos ingratos, né? Não somos gratos a Deus
porque coisas poucas ainda não aconteceram na nossa vida. O cuidado de Deus está nos detalhes. O cuidado de Deus está nos detalhes de tudo, no que deu certo, no que deu errado. E até muitas das vezes no que foi tirado da nossa vida, vocês acreditam? Às vezes você diz, Deus, olha, eu entrego minha vida diante do Senhor. Deus, eu quero que o Senhor traga para perto de mim as pessoas certas. Eu quero que Deus tire de perto de mim as pessoas que não vão me ajudar para o meu crescimento. Aí Deus afasta certas pessoas de perto de você. E você diz, mas Deus, eu tinha uma amizade de tanto tempo. E porque fulano se afastou. E porque, gente, Deus está livrando, Deus está cuidando. Então Deus é Deus de detalhe. Né? Ele livra você do que está dando, ele traz esse cuidado através das coisas que estão dando certo, das coisas que deram errado e até das coisas que foram tiradas de nós. Então você precisa entender que tudo vai cooperar para o teu bem. Nós precisamos buscar socorro nesse Deus, né, que nos livra do mal. Eu acho lindo esse versículo, o primeiro versículo do Salmo 121, que diz, eleva os olhos para os montes. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você todos os dias busca a presença de Deus, busca socorro na presença de Deus, tudo vai cooperar para o teu bem. Amém? Então nós precisamos dizer, Deus, olha, o dia está começando. Eu quero confiar tanto no Senhor que eu vou entender que tudo no meu dia vai cooperar para que eu esteja bem. O cuidado de Deus está nos detalhes. Entenda, o cuidado de Deus está no detalhe. Tudo vai cooperar para o teu bem. Então mesmo quando você não entende, mesmo quando você não está entendendo nada, Ele está te protegendo. Mesmo quando você está, mas Deus, eu orei para que isso acontecesse, não aconteceu, eu orei para que... Não procure entender tudo. Só entenda que Deus está cuidando de você. Se você está cuidando está cuidando de fazer o que Deus te manda fazer. Se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de leitura da palavra, se vocês têm se colocado à obediência da palavra de Deus, por que não confiar completamente? Quantas das vezes nós estamos até na igreja, mas estamos com o nosso coração tão distante dessa aliança, desse vínculo, dessa intimidade. Eu sempre falo, Deus é Deus de intimidade. Ele não quer que nós sejamos religiosos, Ele não quer que nós estejamos dentro da igreja com o coração distante. Ele quer que nós estejamos rendidos à sua presença. Ele quer ter comunhão comigo e com você. É de ter uma vida de oração, uma vida de obediência. E aí eu pergunto para você, como é que está a tua vida com Deus? Né? Aonde é que está a presença de Deus na tua vida? Será que você tem sido essa presença por onde você tem andado? Será que você tem tido essa intimidade com Deus de gerar gratidão, de orar quando não só quando for necessário, que muitas das vezes a gente só ora, só lê a Bíblia, só busca refúgio em Deus quando é necessário, mas entender que essa palavra é combustível para o dia mau. Nós precisamos, eu até falo, olha, se você está bem, glória a Deus, mas se você, mesmo estando bem, entendeu que precisa continuar buscando, quando precisa continuar orando, você entendeu que ela é combustível para você. Porque quando os problemas surgem, quando as adversidades começam a acontecer, a gente precisa de palavra de Deus. E é essa palavra que nos tira da situação difícil. É essa palavra que nós precisamos buscar no dia mau. A palavra diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta. De onde me vem o socorro? De onde vem o teu socorro quando você precisa de ajuda? Glaucio, eu busco Deus e Deus me ajuda. Mas e aí, quando o problema acontece, quando Deus te livra, quando você está bem, aonde você busca? Será que você continua na presença? Ou você só tem vindo buscar Deus para solucionar os teus problemas? O que eu acho mais lindo em Deus é que Ele não nos rejeita. Mesmo quando a gente busca solução imediata, Ele não nos rejeita.
Mas o nosso Deus é Deus de relacionamento. Ele quer estar comigo e com você, independente da situação. Amém? Então hoje, escolha confiar em Deus. Né? Eu não sei o que é que você tem para resolver no dia de hoje. Eu tenho certeza que todo mundo tem algo para resolver. Coisas que são até possíveis, são coisas que aos teus olhos parecem impossível dar certo hoje, mas você tem um Deus que te livra. Você tem um Deus que vai te guardar, que vai te proteger de tudo aquilo que pode te impedir de viver bem. Então, decida hoje acordar e entregar a tua vida a Jesus, a confiar completamente nele, e mesmo que você não esteja entendendo nada. Né? Mesmo quando você não estiver entendendo o caminho que você está percorrendo, mesmo que você não está entendendo porque você tem orado tanto e as coisas ao invés de melhorar tem virado de cabeça para baixo, mesmo que você não esteja entendendo, decida confiar completamente no Senhor. Mesmo quando as coisas não estão contribuindo aparentemente para a tua vida, entenda, Ele está te protegendo, Ele está te guardando. Amém? Então, se algo ficou para trás, né, Deus sabe o porquê. Se algo não deu certo na tua vida, você não entendeu porque não deu certo, entenda. Deus, Ele sabe o porquê deu certo, o porquê não deu certo. Se algo mudou, Deus continua no controle. Se algo que você até estava ali, estava tudo bem, de repente as coisas podem ter saído do teu controle, do controle de Deus não sai. E é isso que nós precisamos estar, é descansando em Deus. É todas as vezes que a nossa alma se angustiar, a gente ir para a presença de Deus. É todas as vezes que nós estivermos bem, desfrutando, glorificar o nome de Deus. Porque se as coisas estão dando errado, confia em Deus. Mas se as coisas estão dando certo, dá glória a Ele. Não vai embora feliz, não. Continua, permanece em Deus. Então, que você possa entender que Deus está no controle de tudo e que as coisas vão cooperar para o teu bem, que existe um Deus te livrando de tudo a todo tempo, que tem um Deus guardando a tua casa a todo tempo. Faz uma oração ao Senhor e diz: Senhor, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu cuidado em cada detalhe da minha vida, pelo teu cuidado na minha casa, pelo cuidado da minha família. Eu estou em um lugar e o Senhor está cuidando da minha família. Imagina, né, se nós não tivéssemos essa intimidade com Deus, nosso coração como seria, né? Porque a gente está todo o tempo orando pela nossa casa, enquanto você está num lugar e tua família em outro, e ela está sendo guardada, é Deus. Então consiga enxergar e ver Deus em todo lugar. Escolha confiar em Deus, no cuidado de Deus. Mesmo que você não esteja vendo, as coisas estão acontecendo. Mesmo que você não esteja enxergando o milagre acontecendo, mas ele está acontecendo. Como a palavra diz, né? Leva os meus olhos para os montes, de onde me veio o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Assim como no tempo de Davi, né? Existiu caminhos difíceis, existiu dias incertos, pensamentos que cansam, tanta dificuldade. O mesmo Deus, ele continua sendo o mesmo, que cuida da minha vida, que cuida da sua vida, que protege a sua vida, que protege a minha vida. Assim como houve naquele cuidado no tempo de Davi, ele também nos livra. Então nós precisamos entender que o mesmo Deus que agiu naquele tempo é o mesmo Deus que age hoje. Ele não mudou. Nós precisamos estar todo dia dizendo: Deus, não permita que o meu coração se entristeça, desista. Que até se entristecer a gente vai se entristecer. O que nós não podemos é desistir. O dia mal chega para todo mundo. Vai ter dias que você vai acordar muito bem, como eu sempre falo, e vai ter dias que você vai acordar reclamando porque o dia já amanheceu, porque você não descansou, porque os problemas ainda estão lá. Mas você precisa entender o motivo pelo qual tudo acontece. E a coisa que nós precisamos guardar é que Deus está nos livrando e que tudo coopera para o nosso bem. E isso vai trazendo leveza para a nossa vida.
Então que hoje seja o dia em que nós íamos entender que o mesmo Deus que agia naquele tempo é o mesmo Deus que age no tempo de hoje. Então Deus está cuidando de tudo, de cada detalhe. Nada foge do controle dele. Amém? Então eu não sei o que você tem para enfrentar no dia de hoje. Eu não sei o que você tem para resolver. Mas saiba que Deus está cuidando de tudo e que você precisa somente é entregar a tua vida e confiar completamente. No tempo de Davi houve perseguição, houve medo. Né? Depois dele ser escolhido por Deus, Davi, depois de ser escolhido por Deus, ele foi perseguido pelo rei Saul, mas houve a proteção de Deus, né? Conflitos, batalhas. Davi também era um guerreiro. Você sabe que Davi era um guerreiro. Davi errou muitas das vezes, mas ele foi nomeado tipo como o homem segundo o coração de Deus. Era uma pessoa que errava e imediatamente se arrependia. E nós precisamos ser assim. Né? Deus, olha, me perdoa. A gente precisa ser rápido, né? Errou, se arrepende. Não, olha, Deus, olha, eu vou acordar e você vai ler a Bíblia. Faça, tô com vontade, não, Glaucia, seja a pessoa que está disponível. Deus, ele vê quando você está com vontade de orar e vê quando você também não está com vontade de orar, mas ainda assim você decidiu obedecer. Então nós precisamos ter um coração rápido, ativo, né, para estar na presença de Deus. Independente dos conflitos, independente das batalhas, saiba de que Deus está com você. E como nós lemos aqui em Salmo 121:7, o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Então nós precisamos saber que Deus está cuidando de nós todos os dias, a todo tempo. Então que nós vamos estar nos livrando daquilo que nos impede de acessar a graça de Deus. A culpa, a dor emocional, as frequências pelas escolhas erradas, né? Às vezes nós somos julgados pelo nosso próprio eu, de que as coisas não estão dando certo, e você se coloca, se diminui, e o Senhor quer que você saiba que existe socorro, que você não é o que disseram sobre você. Então nós precisamos entender que Deus está guardando a nossa vida a todo tempo, e que nós precisamos entender que tudo está cooperando para isso. Então se você tem sonhos, se você tem projeto, se você colocou diante do Senhor, existe um cuidado zeloso de Deus. Quando eu falo sobre zelo, é porque Ele realmente zela por tudo aquilo que nós entregamos a Ele. Então decida, hoje eu escolho confiar em Deus. Decida, hoje eu decido confiar em Deus, mesmo sem ver, sem entender, sem conseguir enxergar, mas você decide confiar no que Deus está fazendo. Se hoje não deu certo, né? Ontem você tinha algo para fazer, não deu certo, não era o tempo. Talvez você tenha, talvez não, você não vai desistir, amém? Você começar algo, você continuar fazendo, as coisas vão fluir. Amém? Se não deu certo ontem, uma hora vai dar certo. Se Deus colocou no teu coração, vai dar certo. E assim como foi com Davi, né? Pelo cuidado de Deus, é o mesmo Deus que vai agir na minha vida e na tua vida. Quando ele livrou Davi de Golias, independente do gigante que você tenha para enfrentar, existe um Deus que traz livramento. Engraçado, quando fala sobre Davi e a história de quando ele foi vencer o gigante, eu me lembro de quando ele foi para aquela vencer o gigante, eu vou chamar de batalha, quando Saul foi colocar vestimento em Davi, né? E ele colocou toda aquela roupa em Davi, couraça, roupa para proteger ele do gigante. E Davi, ele tirou aquela roupa, porque aquela roupa não foi feita para Davi, né? A roupa ficou folgada, grande. Se você for estudar, ver a história, você vai ver todos esses detalhes. E ele disse que não queria, e ele tirou, e ele foi exatamente como ele estava, sem nada, só com a pedrinha na mão. Então nós precisamos entender que Deus, ele vai nos dar vitória com aquilo que nós temos hoje. Às vezes nós não queremos, estamos com medo de vencer as adversidades da vida, porque você acha que não está preparado. Mas se você confia em Deus, as coisas vão fluir exatamente com as coisas que você tem. Não precisa, às vezes a gente fica querendo fazer as coisas quando a gente tiver tudo pronto, tudo preparado, e nem sempre vai ser assim. Então imagina que Davi fosse vencer aquilo com coisas que não eram dele, com armas que não foram feitas para ele, com roupas que não foram feitas.
Então ele foi, ele disse eu vou. Ele sabia em que ele estava crendo. E é isso que nós precisamos hoje. É saber o Deus que nós estamos servindo. E que todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. Então, como foi assim na vida de Davi? Nós precisamos exercer isso no nosso coração. Né? Saber que Deus, ele vai nos dar vitória. Amém? Você pode declarar que Deus já tem a vitória para você. Que Deus ele não está preparando, ele já preparou. Deus ele está preparando é o meu coração e o teu coração para a gente vencer. Para a gente todos os dias olhar para as adversidades e não desistir. Então o Senhor está trabalhando aí na nossa vida. Mas a vitória que nós precisamos, aquilo que nós desejamos, ele já conquistou. Então nós precisamos nos capacitar. Que você possa dizer hoje, Deus, olha, eu estou aqui porque eu preciso me preparar para receber a bênção que eu desejo. E eu sei que já está preparada. O Senhor precisa me preparar. É por isso que nós precisamos estar orando. É por isso que nós precisamos jejuar. É por isso que nós precisamos ler a palavra. Porque é nós que precisamos ser moldados. Amém? É nós que precisamos ser ajustados. Mas a nossa bênção e aquilo que precisamos, ele já conquistou. É a nossa parte que precisa ser feita. Então hoje, agradeça. Diga, Senhor, eu agradeço pelo que aconteceu na minha vida, pelo que também não aconteceu, pelas coisas que eu queria que não deu certo. Muito obrigada, Jesus. Tudo só cooperou para o meu bem. Será que você pode fazer essa oração? De dizer, Deus, as coisas que não deram certo, cooperou para o meu bem. Ontem eu até fiquei olhando que eu disse para minha irmã para chamar uma moto para mim. E aí quando chegou um carro, eu disse, tu pediu um carro? Era uma moto. Aí eu na mesma hora, eu disse, tá certo, desliguei o telefone, desliguei o celular, entrei dentro do carro e fui caminhando e olhando, e eu fico sempre meditando. Eu disse, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu pedi uma moto, pedi para ela chamar uma moto, veio um carro. O Senhor sabe de tudo. Gente, a gente precisa colocar Deus nos detalhes de tudo. Às vezes você marca com alguém, a pessoa não vem, não era para ter vindo. Às vezes você queria ter ido para tal lugar, não, você fez tudo, não deu certo estar naquele lugar. Entenda que está cooperando para o teu bem. Quando nós começarmos a olhar que Deus está em todo lugar, que tudo coopera para o meu bem, que Ele nos livra de todo mal, guarda a nossa alma, a gente vai parar de reclamar. A gente vai parar de reclamar das coisas que a gente queria, que não deu certo. Você vai entender que Deus está te guardando. Então, às vezes a gente fica reclamando porque queria que as coisas fossem do nosso jeito. E querer as coisas do nosso jeito é criar expectativa. Lembra de ontem? As expectativas é querer as coisas do nosso jeito. E quando as coisas não acontecem, a gente diz, não é para mim, desiste. É diferente, né? De quando a gente exerce fé, quando a gente tem a nossa esperança no Senhor, que vai além das adversidades. E a expectativa, ela não aguenta. Ela tem que ir do nosso jeito. Quando algum problema surge, desisto. Então, que nós não venhamos estar deixando o nosso coração cheio de expectativa, porque nós iremos se frustrar. Se nós criarmos expectativa em nós, ou criar expectativa no homem, seja no que for, a gente vai se frustrar. Agora, quando nós temos o nosso coração em Deus e confiamos completamente no Senhor, tudo vai cooperar para o nosso bem. Porque você entende, vai passar por adversidades, mas vai passar. E quando você voltar, né, lá em Salmos 23, você vai entender que tudo coopera para o nosso bem. Salmos 23, um salmo muito conhecido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? Também foi escrito por Davi. E ele diz, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte é os problemas, é as adversidades que a gente passa. E ele sabe, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Nós não precisamos temer no dia mau. Existe um Deus que está nos guardando, que está nos protegendo, que está nos livrando a todo tempo. Então nós precisamos entender
que estar em Deus não significa estar ausente de problema. Estar em Deus, os problemas vão surgir, as adversidades vão se levantar, mas nós precisamos entender quem está nos guardando, quem está nos protegendo. Quando a palavra diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, às vezes a gente só quer guardar a palavra do nada vai me faltar. Mas Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Às vezes a gente só quer ser abençoado, mas não quer servir. A gente quer a presença de Deus, mas não quer orar, não quer ler a Bíblia. A gente quer mais de Deus, mas a gente não abençoa pessoas. A gente quer que as pessoas sejam usadas para nos abençoar, mas você não se permite ser a pessoa que leva uma palavra de fé para alguém. Então nós precisamos fazer certo o que é certo. Precisamos ser justos. E às vezes nós não somos justos nem com a gente mesmo. Como é que Deus vai se revelar a mim e a você se a gente nem para ter intimidade com Deus? A gente faz tudo no nosso dia, menos buscar Deus. E a gente precisa buscar esse Senhor. Não por Ele, por mim e por você. Amém? Então que hoje seja o dia em que você diga, Deus, eu sei que o Senhor está me livrando. Eu sei que eu não vou temer a nada, porque eu sei que o Senhor está comigo. Amém? Então fecha teus olhos, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, né, que nós venhamos entender que o Senhor está cuidando de nós mesmo no vale, mesmo diante das adversidades da vida. Existe um Deus que está nos protegendo e nos livrando. Glaucia, mas por que tanto problema? Veja se não é você o causador do problema, tá bom? Mas se você está passando por algo que você não está nem entendendo, antes de ficar, Deus, por que eu estou passando por isso? Pergunta, Deus, para quê? Né? O Senhor permitiu que isso acontecesse. Que área o Senhor quer moldar na minha vida? Rapidinho esse problema sai. Quando a gente aprende, a gente se livra. Amém? Então fecha teus olhos. Querido Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa casa todos os dias e a todo tempo. Obrigado por todos os livramentos visíveis e invisíveis que o Senhor tem nos livrado. Obrigado por mais um dia. Colocamos mais uma vez o nosso dia diante do Senhor e sabemos que tudo vai cooperar para o nosso bem. Entregamos a nossa vida e a nossa casa diante do Senhor e acredito que tudo vai cooperar para o nosso bem. Obrigado por não desistir de nós. Que o Senhor encontre em nós um coração disponível, desejosos da Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então que você tenha um dia muito abençoado, que você tenha um dia cheio da presença de Deus, independente dos gigantes, dos problemas, do vale, seja lá o que você esteja enfrentando. Saiba que Deus está com você e que a todo tempo Ele está nos livrando. Né, que nós venhamos enxergar o cuidado de Deus e entender que tudo coopera para o nosso bem. Então que Deus abençoe, que você tenha um dia muito abençoado. Convida mais uma pessoa para estar no nosso devocional aqui amanhã, tá bom? Então eu te espero e que Deus te abençoe grandemente. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.